Então a ideia é a gente explorar um pouco mais as aplicações e as utilizações das combinações dos pilotos, principalmente para a válvula ICS-3, onde esses arranjos de diferentes pilotos podem trazer diferentes funcionalidades para o uso da ICS-3. Então aqui a gente tem alguns modelos de pilotos que podem ser utilizados nas válvulas. Esse piloto aqui basicamente é o piloto EVM, que faz com que a válvula se torne uma válvula solenoide para abertura e fechamento do fluxo de fluido que passa pela válvula, né? Temos aqui também o piloto CVC, que é um piloto para ajuste e controle de pressão, que pode ser instalado num dos orifícios da válvula ICS-3. Temos também aqui o piloto CVE, que basicamente é um piloto que serve para utilização e controle eletrônico de abertura e fechamento através do atuador ICAD, que fica acoplado aqui, então pode ser instalado na ICS-3. E nós temos aqui também o piloto CVPP, que se trata de um piloto para controle de pressão diferencial, onde eu preciso manter uma pressão diferencial constante entre um ponto e outro do sistema, né? Então esse piloto aqui ele serve especificamente para essa função. Então agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas combinações, né? Para isso a gente vai entrar um pouco também no detalhe das funções, né, de cada uma dessas posições na tampa da ICS-3. Então basicamente a válvula, na sua tampa, ela tem algumas demarcações, né, que servem para sinalizar qual é o ponto de inserção de cada um desses pilotos e que função esse piloto vai acabar exercendo naquela posição que ela for instalada. Então a gente tem aqui as posições P, S1 e S2 e também tem mais o orifício T. Eu vou começar falando do orifício T, que se trata na verdade de um orifício para instalação de um instrumento, né? No caso poderia ser instalado através de uma válvula SNV com um manovacômetro, por exemplo, ou um manômetro, né? A gente tem o orifício P, que é um orifício paralelo de conexão para fazer a atuação da válvula, e a gente tem mais os orifícios S1 e S2. O orifício S1 e S2 eles estão ligados em série, mas ao mesmo tempo em paralelo com o próprio piloto da posição P, né? Então a gente fazendo combinações, a gente pode ter diferentes funções de atuação da válvula, né? E consequentemente utilização dessa válvula em diferentes partes do processo. Então ela acaba sendo uma válvula extremamente versátil, porque ela acaba proporcionando diferentes variações com a simples troca dos pilotos que são utilizados nessa válvula. Então agora eu vou falar um pouco sobre as combinações que são possíveis. Então os pilotos eles também possuem diferentes ranges para funcionamento, isso é importante ser falado. O piloto CVP ele possui as versões ou variações CVP-L, CVP-M e CVP-P. A L seria baixa pressão, a M média pressão e a P é alta pressão, né? Então são três diferentes níveis de pressão que podem ser adotados dependendo do ponto do sistema onde está instalado, para que ela funcione dentro do range da aplicação do sistema que ela está inserida. Além do range de funcionamento da válvula, ela também tem, através, né, do atuador que faz o ajuste, uma certa diferença de pressão e ajuste com base no número de voltas. Então a gente tem uma tabela que a gente está vendo agora aqui no vídeo, que ela vai te dizer mais ou menos quanto da pressão vai acabar variando em função da mudança, né, desse atuador que faz o ajuste da pressão do piloto, né, ou do processo no caso. Então basicamente tem uma quantidade X de voltas que podem ser dadas e cada volta vai representar uma variação específica, o que dá uma certa linearidade, né, e facilita um pouco o ajuste, né, às vezes em campo, porque tu tem como fazer isso de uma forma meio que utilizando um pouco a questão do feeling, né, de saber que quando tu vai fazer uma volta, ali, por exemplo, tu vai estar variando 1 bar de pressão no sistema, né, caso tu não tenha um instrumento inserido naquele ponto específico ou ele está um pouco deslocado, né. Então, basicamente, tem essa questão, vocês vão ver nessa tabela que ela atua de uma forma meio que linear, assim como o piloto CVE, através do atuador ICAD, né, onde vocês podem ver através do gráfico, que também vai variar a pressão conforme a linearidade, né, e o percentual de abertura que o próprio ICAD mostra no display dele, então vai trazer uma condição de linearidade e precisão no ajuste de pressão que esse piloto vai estar realizando.
Então, falando um pouquinho sobre as aplicações com combinação de alguns pilotos, né? Falando especificamente da ICS-3, para trazer um pouco mais de ênfase na questão da combinação desses pilotos, né? Porque na válvula ICS-1 a gente vai poder somente utilizar um piloto de cada vez, né? Na válvula ICS-3, basicamente a gente tem então as 3 entradas para piloto, que combinadas vão acabar trazendo variações. Necessariamente não é obrigados, né, a se instalar 3 pilotos diferentes. A válvula vem com um acessório incluso no caso que é um tampão, então um desses orifícios pode eventualmente ser tamponado, inclusive até 2 também, utilizando o mesmo tampão no outro piloto, né? Então é uma aplicação que na verdade normalmente ela acaba não acontecendo, porque se tu for tamponar até 2 orifícios, ela acaba se tornando uma válvula ICS-1 e perde as funcionalidades de ter os outros orifícios de controle, né? A gente pode ter uma regulagem, né, constante de pressão com abertura e fechamento elétrico através de um piloto EVM. Então, basicamente, como é que isso funcionaria na prática? Na posição P, né, que seria a posição paralelo, a gente inseriria o bujão de tamponamento com o fechamento desse orifício. Consequentemente, com esse orifício fechado, o único caminho possível para o piloto atuar seriam os pilotos S1 e S2, aonde a gente insere o piloto EVM numa dessas posições, né? E o piloto CVP, CVC, CVPP no outro, né? Então, basicamente, esses 2 pilotos estando em série, quando eu tiver a atuação do piloto EVM através da solenoide, eu vou ter uma abertura, né, para passagem e, consequentemente, eu vou estar pilotando a válvula para passagem de fluxo com um controle de pressão, onde o ajuste de pressão vai ser feito pelo piloto que está na sequência, e essa variação de pressão que vai ser ajustada através do atuador, né, de ajuste de pressão vai fazer com que o fluxo de passagem de amônia ou de outro fluido refrigerante pela válvula seja controlado, mantendo uma pressão constante no sistema. Outra funcionalidade seria uma regulagem de pressão constante com abertura elétrica total através do piloto EVM. Como essa aplicação funciona na prática? No piloto P paralelo, a gente instala o piloto EVM e no piloto, na posição de piloto da válvula, na posição S1, eu coloco o controlador de pressão, o atuador, no caso, o piloto CVC ou CVP, e no terceiro piloto eu coloco a válvula, somente o tampão, né, sem o bujão, né, porque se o bujão for inserido ele vai acabar tamponando aquela passagem. Então a gente pode colocar somente a tampa e o que vai acontecer? Quando o piloto EVM estiver fechado na posição NC, Normally Closed no caso, todo o fluxo de amônia vai depender do ajuste de pressão do piloto. Então o piloto vai estar fazendo um ajuste constante de pressão, né? Vamos dar um exemplo aí, eu preciso de 2 bar de pressão em um determinado ciclo de funcionamento do sistema. Então esse piloto vai ser ajustado para manter essa pressão de 2 kg e porventura eu vou precisar de uma passagem plena para uma outra parte do processo, um outro ciclo desse processo. Então quando eu fizer a abertura da solenoide, eu deixo de ter a pressão ajustada e passo a ter a pressão do sistema, né? A pressão de entrada ela automaticamente vai ser colocada como pressão de saída porque vai ter uma passagem plena acontecendo. Então essa seria uma possível combinação, né? Onde a gente consegue fazer um ajuste constante de pressão com o piloto, mas se eu precisar de uma vazão plena de válvula, eu faço somente a abertura da válvula EVM através da posição P da tampa da ICS-3. Uma variação que pode ser feita ainda com base nessas posições de pilotos que eu acabei de falar, seria no lugar do tampão adicionar mais um piloto EVM. O que isso traz de benefício? Eu posso fazer dessa forma o fechamento total da válvula, porque como o piloto S1, que é o controlador de pressão, e o piloto S2 seria a eletroválvula no caso, ela automaticamente pode ser fechada porque o piloto P, no caso da posição P, vai estar já na posição fechada. Na forma anterior, como eu havia explicado antes, somente o controle de pressão através do piloto sempre teria passagem de fluido pela válvula nessa posição, né? Então a adição de um piloto extra, um EVM extra, né, seriam 2, um na posição P e um na S1, por exemplo, faria com que a válvula pudesse ser fechada quando eu não precisasse de fluxo de fluido passando pelo sistema. Outra combinação possível
seria a instalação de 2 pilotos CVC, né, em posições aqui distintas, sendo um deles instalado na posição P e o outro na posição S2, com a adição de um piloto EVM para atuação através de uma solenoide. O que essa aplicação ela pode nos trazer, né? Eu posso ter 2 diferentes pressões reguladas, ajustadas, né, constantes, por 2 caminhos diferentes. Então, se em um determinado momento eu preciso de uma pressão específica de 2 bar e em outro eu preciso de uma outra pressão, que seria uma pressão de 4 ou 6 bar, somente uma pressão diferente. Eu basicamente instalaria um piloto para pressão primária, digamos assim, na posição P, né? Então eu teria através dele a passagem dessa pressão, e quando eu precisasse de uma pressão maior, né, eu teria um piloto na posição S2, combinada com EVM, e essa abertura da solenoide faria com que o fluxo passasse, então, através desse piloto com essa pressão maior e automaticamente aumentaria o fluxo de passagem desse fluido. Outra aplicação seria a utilização de um piloto CVPP. Então, se a gente precisar de um controle de pressão diferencial no sistema, a utilização de um piloto CVPP combinado com outros pilotos vai trazer uma funcionalidade de controle diferencial de pressão. Normalmente essas aplicações são necessárias onde a gente precisa regular a pressão e tornar ela constante para um determinado fluxo do processo. Então, vamos supor que eu precise, né, que a pressão no ponto de entrada, onde eu quero fazer o controle, seja sempre uma pressão de 2 bar, por exemplo, né? Então, independente da pressão de entrada, digamos assim, o piloto vai estar monitorando essas 2 pressões e mantendo essa pressão diferencial sempre constante para que o processo tenha uma estabilidade. Então, essa combinação ela pode ser feita, por exemplo, através do tamponamento da posição P, né? Então, a gente colocaria o êmbolo com o tampão na posição P, o piloto EVM na posição S1 e o piloto CVPP na posição S2, onde ele faria o controle de pressão diferencial através, né, da conexão desse acessório aqui, no caso, que vai acoplado né, no próprio piloto, onde ele é conectado ao ponto onde eu preciso monitorar a pressão, assim como o segundo estágio também, e essa leitura de diferença de pressão é ajustada através do próprio piloto na posição correta da válvula. Trazendo então mais uma variação, em substituição, por exemplo, ao piloto CVC, a gente poderia instalar o piloto CVE com atuador ICAD, onde eu poderia fazer um ajuste da pressão com controle proporcional em função de leitura de alguma pressão do sistema e basicamente ter um ajuste de pressão que tenha uma certa precisão, que tenha uma precisão para que eu consiga ter melhor eficiência do sistema, por exemplo. Então, esse piloto pode ser combinado com o piloto EVM, por exemplo, nas posições S1 para o piloto EVM e S2 para o CVE, e tamponamento da posição P, né, total, e dessa forma eu teria um controle preciso de pressão, né, através do piloto CVE, dessa atuação, e um possível fechamento e bloqueio total, caso porventura eu precise parar o fluxo de fluido através do piloto EVM. Falando um pouco sobre o piloto EVM e dar mais alguma das funcionalidades que ele tem, o piloto EVM ele também possui 2 variações. Ele tem a posição normal fechado e normal aberto. Então, dependendo da situação, pode ser escolhido um piloto diferente que vai fazer a função de abertura ou fechamento mediante o sinal elétrico da bobina. Então, para mostrar um pouquinho mais em detalhes, né, para ficar uma coisa um pouco mais clara, aqui a gente está mostrando as posições, né, de cada um dos pilotos, né, conforme a funcionalidade e o diagrama de fluxo que vocês vão estar observando na tela de alguma das aplicações que a gente acabou falando. Então, a gente tem nessa posição aqui o piloto S2, né, nessa posição aqui a gente tem o piloto P e nessa posição aqui a gente tem o piloto S1. Aqui também a gente tem a posição T, que seria para a instalação de um tubo de conexão ao processo para alguma aplicação específica ou de algum instrumento para leitura de pressão diretamente no corpo da válvula ICS-3.
Então, além aqui da posição dos 3 pilotos, vamos aproveitar aqui que o vídeo está um pouco mais no detalhe, a gente vai falar um pouco sobre esse atuador. Esse atuador, na verdade, basicamente seria o atuador manual da válvula, né? Então, em alguma situação eventual de, por exemplo, os pilotos estarem com algum tipo de problema ou a pressão não estar conforme o ajuste que foi feito, ou até mesmo a solenoide pode ter queimado e estar fazendo um bloqueio e eu precisar do meu processo funcionando, eu posso fazer a abertura, né, total da válvula através desse atuador manual, né, que fica posicionado no centro do topo da tampa da ICS-3. Então a gente viu aqui diferentes combinações e utilizações, além das funcionalidades que cada um dos modelos de pilotos disponíveis para atuação das válvulas ICS-3 e S1, onde a gente pode colocar de uma forma extremamente flexível em diversos pontos do sistema, tanto para controle de pressão, para controle de evaporação ou condensação, com diferentes formas de utilização desses pilotos para controle de temperatura, entre outras variáveis, trazendo uma flexibilidade e deixando o sistema extremamente robusto e confiável com essa aplicação.